Você já parou para pensar como algo aparentemente inocente pode tomar conta da vida de uma pessoa sem que ela perceba? O inimigo mais sutil é aquele que se infiltra lentamente, mascarado de desejo, prazer ou até necessidade. Desde os primeiros capítulos da história sagrada, vemos como a humanidade foi atraída por ídolos e falsos refúgios. Em Êxodo 32, versículos 1 a 4, o povo, impaciente, constrói um bezerro de ouro para adorar, esquecendo rapidamente do que havia testemunhado, a mão poderosa de Yahweh os libertando da escravidão. Essa história não é apenas sobre um objeto de metal. É sobre a fragilidade do coração humano diante do vazio existencial. O ouro, nesse caso, era uma promessa de segurança e controle, enganando o povo a buscar satisfação fora de Yahweh. Cada um de nós, em algum momento, enfrenta um bezerro dourado moderno. A obsessão pelo reconhecimento, pelo poder, pelas posses ou mesmo pelo prazer momentâneo. O coração humano é enganoso, como está escrito em Jeremias 17, versículo 9, e muitas vezes é atraído por coisas que parecem belas, mas escondem armadilhas invisíveis. Você já se perguntou quais são os ídolos mais silenciosos que moldam suas decisões sem que você perceba? Alguns estão escondidos em rotinas diárias, outros em relações e hábitos que você considera normais, mas a verdade é dura. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Yahweh na sua mente é um ídolo. Observe ao seu redor e pergunte a si mesmo: o que eu busco desesperadamente e quem realmente deveria guiar meus passos? Ao reconhecer isso, você abre a porta para a transformação. A luta não é apenas individual, é coletiva. O ciclo da idolatria começa quando sociedades inteiras substituem valores eternos por desejos passageiros. Como no tempo de Salomão, quando 1 Reis 11, versículo 4, revela que seu coração se desviou, levando uma nação inteira ao declínio, vemos reflexos desses padrões hoje. O perigo não é somente cair em pecado, mas normalizá-lo, tornando-se escravo de algo que nunca poderá satisfazer plenamente. Se você está buscando clareza sobre o que realmente importa na vida e quer fortalecer sua visão espiritual, inscreva-se agora para não perder as próximas revelações que mudam o entendimento sobre a verdade. A consciência do perigo é o primeiro passo. Mas o que acontece quando permitimos que o ídolo tome controle? Na próxima parte, vamos explorar como a idolatria transforma a mente e corrompe o espírito, de formas que muitas vezes passam despercebidas, revelando sinais sutis que não devemos ignorar. Parte 2. Quando permitimos que o ídolo ocupe espaço em nossa mente, ele começa a moldar nossa percepção da realidade sem que percebamos. Muitas vezes, aquilo que admiramos ou desejamos parece inofensivo, mas aos poucos corrói o espírito. Em Deuteronômio 5, versículo 9, Yahweh adverte que não devemos ter deuses, nem nos curvar diante de imagens, porque isso desvia o coração da verdade. Cada vez que priorizamos algo acima do que é eterno, nos afastamos da essência que nos dá vida.
O poder da idolatria não se revela apenas nos grandes gestos de desobediência, ele se manifesta silenciosamente em hábitos, pensamentos e decisões que acreditamos serem neutros. Em Provérbios 4, versículo 23, aprendemos que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É exatamente aí que o perigo se esconde. Um coração que confia em qualquer coisa que não seja Yahoo se torna vulnerável a enganos sutis, a escolhas que parecem pequenas, mas que conduzem a consequências profundas. Muitas vezes, a sociedade nos ensina a valorizar aparência, prestígio e conquistas momentâneas. Mas o que realmente nos sustenta? Isaías 14, versículo 12, mostra a queda daqueles que se exaltam em sua própria luz, esquecendo a verdadeira fonte de poder. A idolatria transforma prazer em escravidão e segurança em ilusão. Cada tentativa de substituir o eterno pelo temporário deixa cicatrizes invisíveis no espírito, e mesmo quando acreditamos estar no caminho certo, podemos estar nos afastando de Yahoo sem perceber. É importante reconhecer os sinais antes que seja tarde. A insatisfação constante, a comparação incessante com outros, o medo de perder algo que julgamos essencial são sintomas claros de que algo ocupa o lugar de Yahoo em nosso coração. E mesmo que o ídolo seja intangível, poder, status, opinião alheia, sua influência é real. Ele guia decisões, molda comportamentos e rouba a paz que somente a verdade pode oferecer. Ao refletir sobre isso, é impossível não sentir um misto de alerta e esperança. Alertar o coração é proteger a vida. E mesmo que a tentação pareça irresistível, há sempre um caminho de retorno. Em Salmos 103, versículo 2, somos lembrados a bendizer Yahoo e não esquecer nenhum de seus benefícios. A lembrança constante do que é verdadeiro fortalece o espírito e nos mantém atentos aos ídolos invisíveis. Se você quer continuar despertando sua consciência e descobrir formas de fortalecer sua mente e seu coração, inscreva-se para receber as próximas revelações que aprofundam o entendimento sobre a verdade. A jornada não termina aqui. Na próxima parte, vamos observar como a idolatria afeta relacionamentos, comunidades e até mesmo gerações inteiras, deixando marcas que podem durar por anos se não forem identificadas e corrigidas. A influência da idolatria não se limita ao indivíduo. Ela se espalha, afetando famílias, comunidades e até nações inteiras. Cada vez que uma pessoa coloca algo ou alguém acima de Yahoo, esse desequilíbrio reverbera em seu convívio, criando conflitos, desconfiança e frustração. Em Isaías 5, versículo 20, somos alertados sobre aqueles que confundem o bem com o mal e a luz com as trevas, deixando que a confusão guie suas escolhas. Quando o coração se prende a falsos ídolos, a visão se turva e as decisões que pareciam corretas acabam trazendo destruição. A idolatria gera padrões que se perpetuam. Um pai ou uma mãe que valoriza status, riqueza ou reconhecimento acima de princípios eternos, sem perceber, ensina seus filhos a fazer o mesmo. Em Provérbios 22, versículo 6, encontramos a orientação: instrua a criança segundo o caminho que deve seguir, e até a velhice não se desviará dele. Mas quando a instrução é corrompida por prioridades falsas, gerações inteiras podem viver na sombra de ídolos invisíveis, carregando desejos e medos que não são seus. Além disso, a idolatria influencia relacionamentos, criando laços frágeis e dependentes de expectativas humanas. Em Eclesiastes 5, versículo 10, aprendemos que quem ama o dinheiro nunca se farta,
e isso afeta tudo ao seu redor. Assim, amizades, parcerias e até casamentos podem ser destruídos pelo mesmo mecanismo, colocar algo passageiro acima do que é eterno. O que parecia uma fonte de segurança se transforma em armadilha, e a própria convivência se torna campo de tensão constante. O engano muitas vezes vem disfarçado de benefícios, a aparência de sucesso, reconhecimento ou prazer momentâneo seduz, mas no fundo rouba liberdade, paz e propósito. Em Jeremias, Yahu denuncia que o povo trocou o manancial de água viva por cisternas rotas que não retêm água. A analogia é clara. Qualquer ídolo, por mais atraente que pareça, nunca satisfaz. A busca por algo fora de Yahu é um esforço eterno que termina em frustração, desgaste e vazio emocional. Para romper com esses padrões, é necessário despertar a percepção espiritual. Observar com atenção o que conduz nossos pensamentos, emoções e ações. Revela onde os ídolos se escondem. Em Salmos 101, versículo 3, somos orientados a não nos deixar dominar por emoções negativas e desejos desordenados. Esse despertar é doloroso, mas essencial. Quando conseguimos identificar as falsas promessas que nos cercam, abrimos caminho para a libertação e clareza. Se você sente que precisa fortalecer sua mente e proteger seu coração contra influências enganosas, inscreva-se agora para continuar recebendo ensinamentos que revelam a verdade oculta por trás do que parece inofensivo. Na próxima parte, vamos explorar o caminho da libertação, mostrando como reconhecer, confrontar e superar os ídolos que silenciosamente desviam o ser humano, trazendo restauração, paz e propósito verdadeiro. Parte 4. O caminho para a libertação começa com a consciência de que nenhum ídolo, por mais sedutor que seja, pode substituir a presença de Yahu. O primeiro passo é reconhecer onde o coração foi atraído e admitir a necessidade de mudança. Em Salmos 53, versículos 1 e 2, aprendemos que Yahu observa o coração de cada pessoa e conhece suas intenções mais profundas. Ao trazer à luz aquilo que está oculto, abrimos espaço para a transformação verdadeira. A restauração exige ação e determinação. Não basta apenas perceber o erro, é preciso afastar-se do que engana e redirecionar o foco para o que é eterno. Em Romanos 12, versículos 2, somos instruídos a não nos conformar com este mundo, mas a nos transformar pela renovação da mente, para discernirmos a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. Cada decisão consciente de rejeitar ídolos fortalece o espírito e cria resistência contra futuras tentações. Outro passo essencial é o arrependimento sincero. Confessar ao coração que foi seduzido por falsas promessas e pedir a orientação de Yahu é libertador. Em 1 João 1, versículos 9, encontramos a promessa de que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, purificando-nos de toda injustiça. Esse ato não apenas limpa o passado, mas também fortalece o presente e abre portas para um futuro de clareza, paz e propósito duradouro. A prática da atenção espiritual diária é crucial. Cada momento em que refletimos sobre nossas escolhas, avaliamos prioridades e buscamos o que é verdadeiro, fortalece nossa resistência interna. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, somos lembrados a não nos preocupar com nada, mas em tudo,
pela oração e súplica, com ações de graças, apresentar nossos pedidos a Yahweh. O resultado é uma paz que transcende qualquer circunstância e nos protege de ser enganados por ídolos ocultos. É importante também compartilhar essa consciência com outros. Ao inspirar familiares, amigos e comunidades a perceberem e confrontarem suas próprias influências enganosas, criamos um efeito multiplicador de libertação. Em Mateus 5, versículos 14 e 15, somos chamados a ser luz no mundo, para que nossas ações revelem a verdade e orientem os que estão perdidos na escuridão da idolatria. Esse impacto coletivo reforça a importância de cada passo individual de transformação. Se você deseja aprofundar ainda mais sua jornada e fortalecer sua mente e espírito contra tudo que desvia do caminho da verdade, inscreva-se para acompanhar ensinamentos que revelam o poder de viver livre e guiado por Yahweh. A caminhada não termina com o reconhecimento dos ídolos, ela continua com a prática constante da vigilância, reflexão e ação. Cada passo em direção à verdade fortalece o coração e aproxima o ser humano da vida plena que Yahweh planejou. Libertar-se das falsas promessas é, na verdade, libertar-se para viver com propósito, clareza e paz duradoura, protegendo-se das armadilhas invisíveis que sempre tentam nos desviar do caminho certo.